Otimização, eficiência, melhor cuidado. A gente vai continuar falando sobre esse assunto porque está aqui com a gente a farmacêutica Maria Fernanda Barros. Ela é do Conselho de Farmácia aqui do estado da Bahia. Para tirar dúvidas, a gente está falando aí da presença, Fernanda, da questão da farmácia ali dentro do hospital, que tem mais essa otimização e melhor atendimento aos pacientes. Mas a gente tem um problema, inclusive para esses profissionais que estão ali nos hospitais, que é a falta de medicamentos. É essa a realidade hoje? Que medicamento que está faltando? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, boa tarde a todas e todos, a todos os telespectadores. Na verdade, a gente tem diversos cenários, que trazem um desabastecimento de medicamentos. E aí a gente pode falar tanto a nível hospitalar, quanto também a nível comunitário, que a gente tem as farmácias comunitárias, que são essas farmácias que a gente encontra nas ruas, que também tem em falta. Então, a gente tem esses dois cenários. Agora, o que é exatamente que está em falta? Eu ouvi falar de alguns antibióticos que são utilizados, constantemente, e medicamentos que a gente usa para uma gripe, para um resfriado, um dipirona, por exemplo. É a substância que está em falta? Isso, é a substância que está em falta. A gente tem antitérmicos, analgésicos, antibióticos, antitussígenos. Então, são diversas classificações de medicamentos que estão em falta, E aí a gente tem algumas substâncias que estão em falta por causa de situações diversas. É um cenário complexo que traz essa falta de medicamentos aqui para o nosso país, para o Brasil. Vamos falar um pouquinho desse cenário complexo, até para tranquilizar o pessoal que está em casa, porque o que a gente ouve nas matérias, nas entrevistas, nos bastidores, é que as pessoas estão preocupadas, inclusive tentando comprar medicamento para guardar, sem nem estar precisando no momento. E aí fala-se da questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, porque lá vem boa parte dos suprimentos. A gente tem a questão também do lockdown que aconteceu na China, na Índia. Além disso, o Covid influenciou também bastante, porque as pessoas consumiram muito esses medicamentos e aí está faltando também por isso, ou não tem nada a ver? Tem a ver sim, Milena, tem a ver com essas questões que você falou a nível internacional, Lembrando também que tem a questão na China. A China ela tem um lockdown um pouco diferente dos outros países, eles são mais rígidos e lá tem diversos ingredientes farmacêuticos que são fabricados e que servem para compor diversos medicamentos, em sua fabricação, e isso tudo faz com que haja também falta de medicamentos. Além disso, tem sim a questão de mais vírus circulando, A gente estava em um momento de quarentena e agora a gente vai para as ruas, as pessoas começam a sair e isso faz com que os vírus eles circulem mais rapidamente e faz com que as pessoas elas adoeçam. Então, assim, além do vírus do Covid, a gente tem também Zika, chikungunya, tem a dengue e todas essas doenças em circulação, outros resfriados, todas essas doenças em circulação faz com que as pessoas elas adoeçam mais e sigam, para as farmácias para utilizar alguns medicamentos que são sintomatológicos, que vão tratar os sintomas que as pessoas estão tendo, que é desde uma febre, uma dor de cabeça, uma tosse, uma secreção. Então, faz com que aumente a possibilidade de procura e também reduza a quantidade de medicamentos disponíveis. Pois é, você que ligou a televisão agora, a gente está entrevistando a Maria Fernanda Barros. Ela é responsável pelo Centro de Informações sobre Medicamento do Conselho Regional de Farmácia aqui do estado da Bahia. E aí vem a pergunta, como é que os profissionais ali na farmácia estão lidando com essa situação? Porque vem a necessidade dos pacientes, aquela apreensão por querer levar para casa o medicamento, vem também a ignorância, pensa que está faltando aquele medicamento específico de tal laboratório. E como é que está o esclarecimento, o preparo para eles que estão ali, no dia a dia com o cliente, com o paciente? Então, Milena, nós temos obrigatoriamente dentro das farmácias, os farmacêuticos, é uma lei que existe, a Lei 13.024, que obriga que as farmácias elas tenham um farmacêutico, é um profissional da área da saúde, que pode estar esclarecendo essas questões. Então, quando o paciente, o usuário do medicamento, ele vai até a farmácia e não consegue o medicamento que está prescrito para ele ou que ele precisa, o que o farmacêutico pode fazer? Pode esclarecer sobre uma possível alternativa terapêutica, A gente tem diversas substâncias que também possuem a mesma ação, para algum tipo de sintoma, tratar alguma questão relacionada, de um adoecimento do paciente. Ou então, se esse medicamento ele foi prescrito, ele tem uma obrigatoriedade de uma prescrição médica ou odontológica, ele vai precisar retornar a esse profissional da saúde que prescreveu esse medicamento para poder que esse profissional ele
ele prescreva uma alternativa terapêutica. Você está falando isso, Maria Fernanda, porque, gente, o antibiótico, por exemplo, se o seu médico passou para o seu filho, para você, o uso da amoxicilina, não é lá o profissional de farmácia que vai dizer, a amoxicilina está em falta, você pode usar tal antibiótico. Não, você precisa retornar ao seu médico, entrar em contato, trocar a receita e saber qual antibiótico vai ter melhor efeito para aquele tratamento. E aí eu quero te saber qual é o impacto, né, disso na recuperação dos pacientes, porque em se tratando, exemplo, do antibiótico, muda tudo, né? Muda o número de dias que você vai usar aquele medicamento, muda o tratamento para aquela bactéria. Como é que o pessoal está recebendo isso? Como é que está essa estruturação mesmo, que a gente pode dizer, né, dos médicos e farmácias para oferecer o que tem e o que trata, o que resolve? Sim, muda completamente, inclusive o tempo de tratamento. Então, por que eu estou falando de tempo? O tempo que a pessoa vai iniciar toda a sua farmacoterapêutica, né? Aquele tratamento, porque ela sai do consultório do profissional que prescreveu, vai até a farmácia, que é informado que não tem o medicamento lá e volta de novo para ter uma outra prescrição. Então, vai impactar no início desse tratamento. Isso já é um problema que pode ser bastante sério a depender do tipo de patologia que aquela pessoa ela tenha, né? E assim, além disso, às vezes a gente não encontra logo uma alternativa terapêutica, né? A pessoa, ela precisa de outras interações, outras avaliações. No caso do antibiótico, por exemplo, ela vai ter que retornar ao médico que prescreveu para poder fazer a alteração da substância que vai ser possível utilizar para aquela infecção que ela venha ter, que ela esteja, Fernanda, tem tempo para normalizar essa situação? Expectativa do pessoal de casa ficar mais tranquilo? Nós não temos nenhum tempo, né, disponível, assim, que tenha um prazo, não existe, porque são vários cenários, como eu falei anteriormente, que influenciam, então é um pouco complexo, mais do que a gente gostaria. Mas serve de alerta. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, trazendo tantos esclarecimentos à população que está em casa, que precisa ficar bem informada. Obrigada, boa tarde. Obrigada também, agradeço. Olha só, fica então mais um alerta para você que está em casa da questão da prevenção, né, gente, do